O HIV é um dos vírus mais mortais que se conhece. Entre as suas consequências está a AIDS, doença que já matou milhões de pessoas no mundo. Porém, todo esse sofrimento pode estar chegando ao fim. Será que finalmente os pesquisadores alcançaram a cura do HIV? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A AIDS é uma das doenças que mais mata no mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Somente em 2016, 1,8 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença. Além disso, aproximadamente 1 milhão de indivíduos acabaram falecendo em decorrência do vírus HIV. Mas toda essa história de que a AIDS é incurável e de que o vírus do HIV é imbatível pode ter chegado ao seu fim. No ano de 2019, foi anunciado que uma terceira pessoa acabou se curando do HIV. O anúncio foi feito durante a conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas, que foi realizado nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Seattle. Para você entender como a cura seria possível, é preciso entender como funciona a doença. Afinal de contas, você realmente sabe o que é a AIDS? E o que é o HIV? Apesar de muitas vezes serem tratados como a mesma coisa, a AIDS e o HIV são diferentes. O HIV é a sigla para vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus pode ser adquirido por meio de relações sexuais, transferência de sangue e também durante a amamentação. Além da amamentação, mulheres grávidas podem acabar transmitindo o vírus para os seus bebês. Por isso, se fala tanto em usar preservativo e seringas descartáveis para evitar que haja transmissão de HIV. Quando o vírus entra em contato com o seu hospedeiro, acaba infectando células que são essenciais para a sobrevivência do ser humano. Entre elas, podemos citar os linfócitos, que fazem parte do grupo dos leucócitos, que são células responsáveis por nos deixar imunes a doenças e que combatem outros vírus e bactérias. Isso nos leva a um fato bastante interessante. Existem várias pessoas que possuem o HIV, porém, muitas delas não são aidéticas. Geralmente, essas pessoas possuem mutações que as fazem ter resistência ao vírus. Pessoas que possuem o vírus são identificadas como soropositivas, ou seja, é possível que alguém seja soropositivo, mas que não tenha AIDS. Porém, quando uma pessoa é infectada pelo HIV e ele evolui de forma rápida, ou quando não há um tratamento específico para suavizar os efeitos do vírus, o indivíduo acaba adquirindo a AIDS. A AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Oficialmente, se diz que uma pessoa que está com AIDS, quando a contagem de células TCD4+, que fazem parte do sistema imunológico, está abaixo de 200 células por microlitro de sangue. O maior problema da AIDS é que, por muitas vezes, ela não apresenta um sintoma. No começo, ela pode parecer como uma simples gripe, que é curada e depois não há mais sinais. E o problema vem a partir disso. Como o sistema imunológico da pessoa está fraco graças à presença do HIV, outras doenças que normalmente não apareceriam ou que facilmente seriam derrotadas pelo indivíduo passam a se tornar perigosas. Já doenças mais fortes, como o câncer e infecções provocadas por vírus e bactérias mais resistentes, acabam se tornando fatais, justamente pela falta de anticorpos. A grosso modo, podemos dizer que a AIDS deixa o ser humano vulnerável e totalmente desprotegido de outras ameaças. Mas como o vírus surgiu? O HIV surgiu de uma mutação de um outro vírus, o SIV.
Esse vírus é comumente encontrado em animais como, por exemplo, nos chimpanzés. Porém, apesar de estar localizado no sistema imunológico deles, o vírus não os afeta. Só que em algumas regiões da África havia seres humanos que caçavam chimpanzés para o consumo. Ao ingerir essa carne, o vírus passou para o corpo humano. Em algum momento sofreu uma mutação. Essa mutação se transformou no HIV, que conhecemos atualmente. Acredita-se que isso ocorreu por volta da década de 1920. E com o tempo e a interação entre os países, o vírus saiu da África e começou a se espalhar pelo mundo devido ao contato humano. Só que, como pouca gente ainda tinha o vírus, ele demorou a atingir uma grande quantidade de pessoas. A doença da AIDS foi identificada pela primeira vez na história em 1981. 2 anos depois, o vírus que causa a doença, o HIV, foi descoberto pelos cientistas. A partir disso, muitos casos ao redor do mundo começaram a aparecer e milhares de indivíduos passaram a ser diagnosticados com soropositivos. Inclusive muitos famosos, como por exemplo, o cantor Freddie Mercury. Durante muito tempo, a AIDS foi considerada de forma errada e preconceituosa como uma doença que só afetava homossexuais. Porém, com o passar dos anos, essa barreira caiu. E hoje já se sabe as verdadeiras causas da doença e também como preveni-la. O fato é que, ao longo das últimas décadas, os cientistas estão trabalhando incansavelmente para tentar descobrir alguma forma de curar os pacientes com AIDS. Alguns tratamentos conseguiam reduzir os danos provocados pelo HIV e fazer com que, desde que o usuário siga o tratamento, sua vida fique, ao menos na teoria, dentro da normalidade. O problema é que esse tipo de tratamento é muito caro e não funciona em algumas pessoas. Isso faz com que a parcela mais pobre da população não tenha acesso a ele. Além disso, obviamente, é necessário que a doença seja identificada a tempo. Só que, como muitos não fazem o exame, por vezes acabam morrendo sem nem sequer saber o motivo. Agora, vamos ao primeiro caso que se tem notícia de uma pessoa que, segundo os médicos envolvidos e também pesquisadores da área, foi curada e hoje está livre do HIV. O primeiro caso registrado ocorreu em 2007. Um homem chamado Timothy Ray Brown, de 52 anos, foi curado após um longo tratamento e também uma história bastante peculiar, digna de um filme de drama com um final feliz. Inicialmente identificado como paciente Berlim, Timothy possuía leucemia, apesar de ter recebido 2 transplantes de células-tronco e até ter feito sessões de quimioterapia. Brown não tinha conseguido vencer a doença. Para piorar a sua situação, ele também era portador do vírus HIV. Acha que acabou? Se isso tudo não bastasse, a pessoa que acabou doando as células-tronco tinha uma espécie de mutação em uma proteína denominada CCR5. Por causa disso, o seu corpo acabou reagindo de uma forma ruim. Na tentativa de salvar o paciente, os médicos começaram a dar medicamentos imunossupressores. Isso fez com que Brown começasse a sofrer muito. Para você ter uma ideia, ele chegou a ter que ficar em coma induzido e ficou entre a vida e a morte. Porém, em uma reviravolta surpreendente, Timothy começou a se recuperar e a apresentar sinais positivos em relação à leucemia. Porém, o mais impactante foi a descoberta seguinte: o HIV também havia sido derrotado. Mas mesmo que o caso tenha sido um sucesso, a maioria dos médicos e demais cientistas envolvidos no tratamento ficaram com umas dúvidas sobre como foi possível que um homem tenha conseguido se curar não só de um câncer, mas também de qualquer indício do HIV em seu sistema. Já a segunda pessoa ficou conhecida como paciente de Londres. O interessante da história dela é que os fatos ocorridos são de certa forma similares ao que ocorreu com o primeiro paciente. E para reforçar essa sequência de boas notícias, uma terceira pessoa aparentemente também foi curada. O nome dela não foi divulgado para preservar a sua identidade, porém, ela ficou conhecida como paciente de Düsseldorf.
Assim como os outros pacientes, ele também foi submetido a um tratamento que envolvia o transplante de medula óssea. Mas como essa cura do HIV funcionaria? Se lembra de que eu falei da proteína CCR5 no primeiro caso de cura? Então, geralmente o HIV se aproveita da CCR5 para atacar o ser humano, já que essa proteína funciona como um conector de células. Só que existe um pequeno número de pessoas em nosso planeta que possui uma mutação justamente no CCR5. Essa mutação impede de que o vírus utilize a proteína para se instalar e assim o HIV não consegue infectar esses indivíduos. Acontece que quando o paciente recebeu as células-tronco para o seu tratamento de leucemia, essas células possuíam justamente essa mutação benéfica. Isso fez com que o corpo dela se tornasse resistente ao HIV e passasse a não sofrer mais com o vírus. Portanto, o objetivo agora é fazer com que haja uma espécie de um tratamento genético com os portadores do vírus. De acordo com os pesquisadores e médicos que se envolveram nos casos de sucesso, seria então possível começar a curar as pessoas. Claro que o objetivo deles é de poder fazer o diagnóstico da doença o quanto antes para poder iniciar o tratamento. E é por isso que a gente volta a reforçar que é muito importante ir ao médico regularmente e fazer exames de sangue com frequência. Mesmo com todas essas ótimas notícias, ainda não podemos afirmar com toda certeza que a cura do HIV e, consequentemente, da AIDS foi encontrada. Mas, por outro lado, podemos afirmar com muita alegria que nunca estivemos tão perto de alcançar isso. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo aquele abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo.